Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à casa. Estamos muito contentes com a presença dos companheiros encarnados e do grande número de companheiros desencarnados a esta reunião de amor e de paz. Meu nome é Amaury Amaral e eu vou conduzir as atividades desta noite. Hoje é 16 de abril de 2025 e iniciamos por uma prece para que nós possamos amealhar a harmonia e a paz, para que as nossas atividades transcorram com tranquilidade e amor. Convido a todos à prece. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, Cristo, Mestre e Guia de todos nós, agradecemos o amor e a bondade em nos permitir a presença nesta casa para o aprendizado, para receber fluidos espirituais de amor, refazedores da nossa situação física e espiritual. Agradecemos, Senhor, e ao mesmo tempo pedimos que ampares a nossa reunião com a presença da equipe espiritual da casa, em especial da equipe espiritual responsável por esta atividade. E pedimos, Senhor, que ilumines o nosso caminho e nos permita continuarmos em reflexão ao longo desta semana sobre tudo aquilo que transcorreu nesta casa. Que assim seja. Muito bem. Nós temos verdadeiramente uma equipe de preparação desta atividade. Temos o Luiz Felipe, que fica na recepção, aquele que entregou a mensagem para vocês. Esse é o Luiz Felipe. Temos aqui o João Carlos Catani, que faz a parte do vídeo. Quando vocês veem lá no YouTube, no Instagram, alguma coisa relacionada aos nossos vídeos, são decorrentes do esforço do João Carlos e do Michael, do Júlio, que agora está em estudo, então o Júlio vai ficar um pouquinho afastado, né? Temos também o agendamento das atividades de palestra, que fica ao encargo da Ana Maria Busquiroli, então nossa incansável colaboradora, que faz a conexão da casa com os palestrantes. Ela é que faz esse convite, esse agendamento, ela que providencia tudo isso. Então, tudo que nós apresentamos neste momento faz parte de um esforço de várias pessoas. Avisos. Inicialmente, na terça-feira pela tarde, nós temos o Grupo Caritas, que é um grupo de costura de senhoras, mas nada impede que senhores, como eu, por exemplo, estou sempre aqui na terça-tarde, venham participar da atividade de congraçamento, de trabalho, de atividade, para que nós possamos continuar o congraçamento. É um ambiente muito agradável, que todos estão convidados a vir conhecer. Muito bem. E logo depois, lá mais ou menos às 16 horas, é feito um evangelho, como se fosse um evangelho no lar. Então, a conversa, a leitura de um texto. Então, é um momento muito agradável. Temos grupos de estudo. Neste momento, nós temos 3 grupos de estudo acontecendo na casa. Quarta-feira. No sábado, nós temos mais 3 grupos de estudo acontecendo. E na terça-feira, temos 2 grupos de estudo acontecendo. Então, a atividade de estudar faz parte da vida espírita. Quando nós nascemos, entre aspas, no espiritismo, nascemos com um livro na mão e vamos até o momento do desencarne com o nosso livrinho embaixo da mão para estudar. Porque estudar é bom, aprender é bom. Nós temos uma estruturação de mocidade espírita. A mocidade, depois da pandemia, ficou diluída, as pessoas ficaram fora da casa, mas aos poucos nós já estamos aí mais ou menos com 8 ou 9 jovens interessados na composição da mocidade espírita. Então, logo devemos ter novidades. No sábado, às 17h30 às 18h30,
Nós temos o plantão do passe. Fiquem à vontade para vir tomar o passe, porque não acharão as portas fechadas nunca. Esta atividade não para nem para Ano Novo, nem Natal, nem Páscoa, nem nada. Fiquem à vontade e terão a certeza de aqui está. Esta é uma determinação da casa. Após um momento em que uma jovem passou à frente da casa em desespero, e era um dia, uma tarde de Ano Novo, e ela achava que a casa não abriria, viu a porta aberta e, felizmente, não continuou o caminho que seria o do suicídio. Então, a partir deste momento, entendemos da importância de deixarmos a nossa casa aberta para receber quem sofre e quem precisa repor fluidos, energias espirituais para se manter na caminhada. Temos também a conversa fraterna, no dia de hoje, inclusive. Preferimos que as pessoas interessadas manifestem o interesse no início, para que preparemos aquelas pessoas que conversam a respeito. Ou no próprio sábado, ou em qualquer outra hora, caso seja necessário. Se houver um momento de muita dificuldade, a gente sempre dá um jeito, né? Muito bem. As inscrições para os cursos da SER estão numa ficha de inscrição ali na livraria. Se estiverem interessados em fazer os cursos, é só fazer a ficha, não precisa qualquer burocracia, é só informar o nome, telefone e data, dia de interesse. Terça, quarta ou sábado. E aí a gente providencia a alocação da pessoa na respectiva sala. Ok? Então, fiquem à vontade. O último aviso está relacionado a uma oficina. Aplicação metodológica do estudo sistematizado da doutrina espírita. Este estudo tem um jeito específico de ser feito. Então, nós vamos ter uma oficina de mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia. Vai ser no dia 17 de maio, num sábado, a partir das 9 horas e 15 minutos. Fiquem à vontade, a presença é livre, todos aqueles que tenham interesse. Temos um cartaz ali fora que podem consultar. Saudamos também os companheiros que estão nos assistindo através do YouTube e que sempre oferecem a possibilidade de verem as nossas palestras, e isso muito nos alegra. Isso é muito bom para que nós mantenhamos a sintonia com o entendimento, com o estudo da doutrina espírita. Muito bem, sem mais delongas, né, vamos apresentar a nossa palestrante, a Adriana Martins, e eu confesso que lá no meu anúncio eu coloquei Adriana Silva, daí eu fiquei num problema de consciência. Adriana Martins Silva, Adriana Silva ou Adriana Silva Martins? Falei, quer saber, já está feito o cartaz, não vou mexer nisso, em palestra eu vou pedir perdão, não é? Porque a gente muitas vezes acaba não prestando muita atenção, e o nome da pessoa é muito importante, né? A gente precisa respeitar, né? Adriana é trabalhadora da SER e palestrante, coordenadora de grupos de estudo, atua ativamente na SER e é membro do Conselho Deliberativo de nossa casa. Profissionalmente, é professora universitária e advogada nas áreas de família e sucessões. Então, convidamos a Adriana para ficar à vontade aqui na nossa casa, no nosso palco, e oferecer os entendimentos. Muito bem, muito boa noite a todos e todas. Muito bom estar aqui com vocês nessa energia, né? E o nosso amigo Amaury, de forma nenhuma, se equivocou. Está tudo certo. É Adriana Martins Silva. Mas muitas das vezes é só Adriana Martins, fica faltando Silva, ou então é Adriana Silva e o Martins fica no meio. Então, estamos nos entendendo muito bem, meu amigo querido, sem nenhum problema, e vamos adiante. O tema que nós, então, pensamos em trazer hoje para as nossas reflexões, eu vou até voltar aqui um pouquinho.
é educando os sentimentos. Então, falarmos hoje de educação é algo muito desafiador. Educação. Educação no ensino, educação das almas, educação social, educação moral. E nessas vertentes, nós preferimos nos direcionar para uma lição de Emmanuel. Já vou eu fazendo minha propaganda, tá? Temos na biblioteca, temos na livraria esse livrinho aqui, particularmente, é um livrinho do meu coração. Ele fica na minha cabeceira. Toda noite eu abro uma página. No dia do nosso culto, é ele que está comigo, dentre outros. E lá, no capítulo 13, Emmanuel, pela caneta do nosso saudoso, queridíssimo Chico Xavier, ele nos convida a uma reflexão que vai abordar a parábola do filho pródigo. Quando eu, sem querer, querendo, abri ao acaso esta mensagem e eu já estava preparando a nossa conversa, a nossa reflexão da noite de hoje, eu pensei, não posso deixar o capítulo 13 do livro Fonte Viva de fora. E na passagem, né, que Emmanuel nos convida, sempre ele começa com uma reflexão do Evangelho. Por Lucas, lá no capítulo 15, versículo 11 a 32, ele fala, levantar-me-ei, olha bem, levantar-me-ei e irei ter com o meu Pai. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Então vamos parar um pouquinho, congelar aqui a mensagem do Emmanuel, sempre certeiro nos seus posicionamentos, falando do Evangelho, nós vamos relembrar a parábola do filho pródigo. É uma das parábolas que muito se exalta, que na verdade houve a necessidade do nosso Mestre Jesus estar com o povo, transmitindo os seus ensinamentos através de parábolas, que são os ensinos que se perpetuaram através do tempo. Nessa parábola em especial, fala-se então de um senhor que tinha muitos bens, muitas posses, era uma pessoa, à época, podemos dizer, endinheirada, possuía 2 filhos, e um deles, o mais novo, chegou para o pai e disse, e olha a coincidência, direito sucessório, né? Que é a minha praia na área acadêmica. Bem, e ele, filho, então disse, pai, eu preciso que você adiante a minha herança. Você é muito rico, não vai te fazer falta, e eu preciso viver minha vida. Quero conhecer o mundo, quero viajar, quero desbravar fronteiras. O pai achou um pouco estranho o pedido do filho, mas acatou a sua vontade. Pegou a metade da herança, que era, né, fazia parte, né, juridicamente do filho, e ele então saiu pelo mundo feliz. E ele viajou. Ele então aproveitou a vida como ele achava que merecia. Ficava em bares, em cavernas, nas prostituições, jogando o fluido vital fora, né? Dormindo de madrugada, se embebedando, até que o dinheiro acabou. Uma hora o dinheiro acaba, né? Quando ele não é bem direcionado, e ele ficou numa situação muito difícil. Ele estava muito longe de casa. E então precisou procurar um trabalho. Ele então achou um senhor que lhe ofereceu uma oportunidade como servo. Só que essa oportunidade era tão triste e tão devastadoramente violadora da dignidade humana que ele comia junto com os porcos e dormia ao relento. Ele pensou, ficou naquela situação por um tempo, e aí vem a passagem de Lucas. Olha lá, levantou-se e foi então procurar o seu pai. Ele pensando, nem os servos mais simples do meu pai
são tratados com tanto desrespeito. Eu vou voltar à casa do meu pai e vou pedir então que eu possa ser o seu servo, para de alguma maneira ser melhor tratado. E assim o fez. Quando ele se aproximou, que a viagem foi longa, ele sem recursos financeiros, caminhou muito, peregrinou muito. Quando ele voltou para a casa do seu pai, que um dos trabalhadores o avistou e foi comunicar: Senhor, Senhor, sabe quem está de volta? O seu filho. Aquele pai emocionado colocou a mão no coração e falou: meu Deus, ele voltou para casa. Vamos fazer uma festa, vamos pegar o melhor bezerro, vamos enfeitar todo, vamos chamar todos da região, porque o meu filho voltou, o filho pródigo voltou. E isso o irmão mais velho volta das terras, olha aquilo, né? Veio aquele sentimento de inveja, de ciúme, e falou: como assim? Eu que estive com o Senhor esse tempo todo, ao seu lado, tomando conta, trabalhando. O Senhor pensou em matar um bezerro, o melhor da espécie, e nem fazer uma festa dessa para mim. Eu estou desolado. E o pai, então, trabalhando essa sentimentalidade do filho, com relação ao seu irmão, que saiu para a vida, aprendeu a lição e retornou à casa do pai. E aí a gente começa a entender por que Jesus falava por parábolas. Então podemos entender com as lições de Emmanuel de que esse filho pródigo somos nós. O filho pródigo que muitas vezes procura o caminho mais fácil, procura a porta mais larga do apego material, procura as sensações, dando vazão aos seus instintos, ao invés de nos sensibilizarmos com aquilo que Jesus nos propôs na Boa Nova. Passar pela porta estreita, perceber que os obstáculos e as dificuldades que acontecem muitas vezes em nossas vidas, porque afinal de contas nós estamos nesse momento na Terra, neste planeta, num patamar, numa etapa de provas e expiações, onde o mal ainda reina em detrimento do bem. E a humanidade, pensando em buscar aprimoramento, volta-se para o apego das coisas materiais, para o ter ao invés do ser. E aí, para entrarmos nessas questões mais filosóficas da vida, nós vamos lembrar de uma figura, o nome dele é Quinto Horácio Flaco. Ele viveu 65 anos antes de Cristo. E ele ficou famoso com a seguinte expressão. Eu adoro isso. Eu que então sou uma educadora, né? Amo o que faço, me realizo no que faço. Eu sempre lembro do Quinto Horácio Flaco, que foi um escravo liberto e que passou por muitas situações à época de Roma. Ele então deixou grafado para nós: ousa saber, começa. Veja bem, ousadia, começa. E dentro desta análise de Quinto Horácio Flaco, que foi um poeta lírico e satírico, além de filósofo, foi conhecido pelos seus inúmeros poemas, mas principalmente por ter deixado para a humanidade esta expressão, essa frase que vai fazer todo sentido para nós, lembrando, fazendo link, o liame com a parábola do filho pródigo. Então vamos ver se esta expressão tem alguma coisa a ver conosco, com a nossa caminhada evolutiva aqui na Terra. Então podemos entender que é um convite dirigido às pessoas indecisas. Não é o nosso caso, mas podemos pensar: será que em algum momento
Ficamos indecisos para tomar alguma decisão? Será que em algum momento ficamos numa inércia a ponto de deixarmos, vou pensar nisso depois. A nossa consciência fica um pouco adormecida, eu estou tão cansada, deixo para depois. E deixo para depois. E o tempo vai passando. Aí a gente imagina aquela ampulhetinha, né? Areia escorrendo. Quando a gente vê, já estamos no meado do ano. Quando a gente se apercebe, já estamos comemorando o Natal, o nascimento de Jesus. E não tomamos a decisão. Erguemos-nos e voltemos à casa do Pai. Então a gente precisa entender o que é retornar à casa do Pai. Estávamos perdidos em pensamentos, em apegos que nós não vamos levar dessa e esperamos, né, Mauri, que para melhor, né? Para melhor. Então a gente está aqui na Terra construindo os nossos tijolinhos, né? Construindo as nossas atividades, desenvolvendo as nossas potencialidades, mas às vezes a gente fica indeciso em qual caminho tomar. Né? Agredir, dar a outra face, silenciar, encher a boca d'água, como propõe o Chico Xavier. Se tiver nervoso, coloca água na boca e fica com ela, bochecha lotada, até a vontade passar. Então, o convite dirigido às pessoas que ainda estão indecisas. Qual é o melhor caminho? O caminho com o Cristo, que muitas vezes vamos ter dificuldades, vamos chorar, vamos sofrer, mas nós estamos fazendo o nosso enfrentamento, ou a gente quer aquele caminho fácil, dos prazeres que o mundo está cheio para nos oferecer, mas que quando formos dessa para a verdadeira vida, não poderemos levar o carro importado, não poderemos levar as nossas joias, não poderemos levar o nosso cofre e nem a nossa casa de 5 andares. Dentro de todos os acontecimentos de nossas vidas, esse poeta, esse filósofo, ele nos convida a ousar. E a ousar em que sentido? Ousar saber, ousar estudar, ousar construir através da educação. Então, precisamos começar. Não adianta só ficar no plano das ideias. O nosso amigo Amaury, ele traz aqui, quando ele nos mostrou as atividades da casa, nos mostrou quantas situações podemos desenvolver aqui, ele falou da importância do estudo. E a educação começa através do aprendizado, através da informação, através do conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A ousadia também, já continua quinto Horácio Flaco, é também da bondade, da solidariedade, da paz interior. Mas aí a gente para e pergunta, é fácil? É uma tarefa fácil? Se fosse fácil, todo mundo já estaria aí, né? Que nem anjo, né? Voando por aí, com a harpa, comendo uva. Deve ser chato, né? Eu não quero ser anjo dessa forma, não. Eu quero continuar trabalhando, dando minhas aulas, né? Não adianta. Se a gente acha que a gente vai dessa para melhor, para ficar paradinho lá e contemplando algo, de forma nenhuma. Né? Porque, afinal de contas, o trabalho enobrece o homem. E aí a gente faz aí algumas indagações. Eu, então, que lido com uma gama de jovens, né, que estão, muitas vezes, né, descobrindo, né, os caminhos da vida, escolhendo a sua profissão, e jovens e nem, não tão jovens assim, porque até algo que nós conversávamos na sala dos professores ainda, essa semana, com a quantidade de pessoas que vão procurar as universidades, os bancos acadêmicos, já com uma certa experiência, não vou falar certa idade, com certa experiência. Isso é tão interessante. E a gente pergunta, mas você está aqui, você não está cansado, você não está aposentado, o que você está fazendo aqui? Estudando, aprendendo. Então, o aprendizado ele é constante. E veja, temos aí alguns dados que, na verdade, são alarmantes. Nos últimos 50 anos, verificou-se, né, em estudos, em informações, em pesquisas, né, quantitativas,
as situações que as pessoas procuravam a profissão, procuravam alguma atividade laborativa em busca de um mundo melhor. Não, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser agora programador de TI, que é um negócio que está dando dinheiro, gente, eu quero TI, não pode faltar nenhum. E visando um avanço, principalmente financeiro. Não, porque eu quero guardar um dinheirinho, eu quero comprar tal coisa, eu quero adquirir tanta outra. E aí, isso é pesquisa, tá, pessoal? Não é que a gente seja assim, não, isso é pesquisa. E a gente percebeu, né, os pesquisadores, os cientistas perceberam que a sociedade, principalmente contemporânea, está em busca do ter. Propriedade, consumo, nunca se consumiu tanto quanto hoje, principalmente no ambiente virtual, que para alguns de nós nos escondemos atrás dos computadores, dos celulares, da tecnologia, e achamos na nossa cabeça que podemos dizer o que bem quiser, porque afinal de contas nós temos um avatar. Afinal de contas nós temos outras identidades que poderá não ser nem desvendada. Mundo tecnológico, o homem avançando, o homem indo até a Lua, as artistas lá, Kate não sei o quê, indo lá para não sei o quê da Lua. É assim, vou fazer um passeio. Você vai para onde? Eu vou dar um pulinho na Lua, já volto. Vou dar um pulinho naquele planeta lá, depois eu conto tudo. É a viagem para fora e a viagem para dentro. E aí o que os cientistas constataram? Isso Jesus, há mais de 2000 anos, já tinha dito isso para nós, né? Olha só. E a doutrina espírita veio colaborar, né? Veio reforçar os ensinamentos de Jesus. O nível de insatisfação pessoal tornou-se alarmante. Números de suicídios, número de doenças emocionais, psicológicas. Nós temos essa experiência com os nossos pupilos, eu chamo os nossos alunos de pupilos, porque eu os considero como se fossem filhos, filhas, e eles chegam para mim após a aula e falam: professora, eu preciso fazer a prova sozinho, porque eu fico nervoso, me dá taquicardia, eu tenho bipolaridade, eu tenho meu nível de ansiedade está num patamar, estou tomando remédios fortíssimos. Então é essa perspectiva que nós temos hoje. E não tem nada a ver com idade, tá? Porque também nós fazemos um trabalho com crianças e adolescentes, né? No nosso grupo de pesquisa, e agora nós estamos, inclusive, visitando lares onde as crianças, sem conseguir ficar com o pai e com a mãe, por diante de diversas violações, elas então são acolhidas, né? É a casa de acolhimento, e quando nós nos deparamos com uma realidade, crianças de 4 anos, 6 anos, 8 anos, adolescentes, mantendo essa estrutura de ansiedade, de nervosismo, de medos, inseguras e insatisfeitas. E aí a gente então traz uma provocação para vocês na noite de hoje. O que falta? O que falta? Será que, né, é o dinheiro? Será que é um abrigo? O que falta? E aí chegamos a algumas conclusões, né, parciais, digamos assim. Então a gente percebe que realmente o dinheiro é fundamental, lógico. A gente precisa sobreviver, né? A gente precisa se alimentar, a gente precisa cuidar da nossa vestimenta, nós precisamos do automóvel para nos locomover, nós precisamos viajar. Nossa, viajar é tão bom, está tudo certo. Portanto, o dinheiro, ele é fundamental. Mas será que ele é essencial? Será que só essa sociedade que foi catalogada, vamos dizer assim, categorizada com o ter, é a busca do ter, é a busca do adquirir? Será que isso está trazendo, né, uma valorização para o ser, um reconhecimento para o ser? E visto isso, levando as pessoas a se incomodarem. Por que eu estou fazendo isto? Da onde que eu vim? Para onde que eu vou?
o que eu estou fazendo aqui no planeta Terra? Com esta família, com esses amigos, com as diversas dificuldades que porventura passamos na caminhada pela Terra. Então, será que fundamental é diferente de essencial? Porque a gente já sabe que o dinheiro é fundamental para podermos adquirir, numa sociedade de consumo, os bens, termos uma condição de vida, ok, está tudo certo. Mas e o essencial? O que significa para nós o essencial? Porque o nosso personagem, o filho pródigo, ele tinha tudo na casa do seu pai, mas ele não estava feliz. Ele queria desbravar o mundo, ele queria viajar, ele queria curtir a vida, entre aspas. E quando o dinheiro acabou e ele curtiu tudo que ele imaginou que curtiria da vida, percebeu o vazio no coração. Não tinha o afeto, o acolhimento do pai, não tinha a amizade do seu irmão, não tinha um ambiente fraterno em casa. Foi realmente, tomada de consciência. Então, será que para chegar ao essencial nós precisamos então verificar o fundamental? O essencial, portanto, dizem os cientistas, é tudo aquilo que você não pode deixar de ter. E vejam, alguns elencos: felicidade, amorosidade, lealdade, amizade, religiosidade. Não importa qual credo. Religiosidade. Os cientistas descobriram que a religiosidade, por religar a Deus, é algo que complementa o ser em evolução. É tudo aquilo que ajuda a chegar ao essencial e é o que te permite conquistar algo. Trazendo isso, então, vamos lá para o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos não pode faltar. E é na questão 923 que Kardec pergunta aos espíritos exatamente sobre essa dicotomia, o que é supérfluo e o que é necessário. O supérfluo e o necessário. Então ele pergunta: existe felicidade na Terra? Vocês acham que existe? Vocês concordam? Existe felicidade na Terra? Sim ou não? Somos infelizes, mais ou menos, né? Fala minha amiga, mais ou menos, né? Mas nós temos momentos felizes, vamos combinar. Não temos momentos felizes? Temos. Nós temos momentos felizes. Mas quando Kardec pergunta: podemos atingir a felicidade na Terra? Aí os espíritos respondem: uma felicidade mais ou menos, uma felicidade relativa. Como é que nós vamos poder ser felizes se nós estamos ao lado de uma pessoa que nós amamos e a gente vê que essa pessoa que a gente ama é infeliz? Dá para ser feliz assim? Totalmente? Dá não. Como é que a gente pode ser feliz na sua completude quando a gente passa nas ruas de Curitiba ou em qualquer outro lugar e vemos pessoas que não têm um abrigo, que dormem no relento e ainda mais que se aproxima o frio, que pega jornal e coloca para poder aquecer de alguma forma aquele corpo frágil, sem ter um almoço, sem ter uma janta, sem ter um café da manhã, vivendo uma vida que não é digna de um ser humano. Então, a felicidade, de fato, no momento em que estamos do planeta Terra, ela é relativa. E aí a resposta do Livro dos Espíritos: o homem criterioso, a fim de ser feliz, olha para baixo no sentido de ver as situações em que ele já chegou, a não ser para elevar a sua alma ao infinito. Porque nós temos o hábito, alguns de nós, de nos compararmos com o nosso vizinho. Tá vendo? O que ele tem? O que ele ganhou a promoção e não eu? Olha, ele comprou, acabou de comprar coisa, por que eu não? E por quê? E por quê? E por quê? E por quê? Então, a ideia é o reconhecimento. Começa. E através do reconhecimento, que significa conhecer a mim mesmo. Então, eu procuro a felicidade, já sei que mais ou menos, e o que eu preciso fazer para poder aparar as minhas arestas
e buscar a verdadeira felicidade para eu poder ter um pouco de conforto no coração. Então, preciso me ver naquilo que faço. Do contrário, não me realizo. E se isso não acontece, não me torno real. Eu vou para as redes sociais e tudo é lindo e maravilhoso. Família Doriana. Passa aqui a manteiginha para mim. Não há briga, não há confusão, estamos sempre bem, lindos e maravilhosos. E como fazer esse reconhecimento? Se não me torno real, não me percebo no que faço e por isso traz para nós aquele ar de infelicidade. O que eu estou fazendo aqui? Por que isso aconteceu logo comigo? Por que não aconteceu com o vizinho do lado? Por que não eu? Por que eu? Então, esse reconhecer é a verdadeira conquista do ser. E aí a gente volta para o Livro dos Espíritos, né? É a nossa base, a nossa estrutura. Questão 614. O que a gente precisa ser, então, para encontrar essa felicidade? Ou então continuar na infelicidade? E os Espíritos nos respondem. O homem... Olha só, gente, olha só que beleza. Olha aqui. O homem só é infeliz quando se afasta das leis de Deus. E aonde que está escrita essas leis? Na nossa consciência. Então, quando a gente faz algo que a nossa consciência está dizendo, olha, Adriana, olha, você, essa coisinha aí, você já sabe, olha aí, olha o egoísmo, olha o orgulho, que são as duas chagas da humanidade, né? E às vezes a gente faz tantas atitudes e nem percebe que aquilo é egoísmo. Não, primeiro eu, depois a gente pensa no outro. A dor do outro não me atinge até a hora que a dor bate na sua porta. Então, essas ações humanas que a gente trabalha com a ética das virtudes é o conhecimento do que a gente precisa se melhorar. Então, nós estamos aqui num processo de grande evolução, mas eu tenho uma lei, que é a lei da consciência, é a lei divina, são as leis de Deus, as leis morais, que estão esculpidas no nível consciencial, e a gente então precisa refletir que se a gente transgredir essa lei, se a gente violar a lei, eu estou dizendo a lei de Deus, que a lei dos homens às vezes a gente escapou, mas das leis de Deus não, porque elas estão escritas no próprio bem proceder, estão esculpidas na nossa consciência. Então, somos nós que escolhemos ser felizes ou não. Olha só que maravilha! Nós podemos escolher ser ou não ser. Lembramos até de Shakespeare. Eis a questão. E vai chegar um momento da nossa existência aqui na Terra, que nós somos espíritos viajores de séculos, mas há a necessidade de progredir. Uma hora parece que a sineta toca. Olha a consciência. Nossa, eu preciso melhorar. Eu preciso me tornar uma pessoa melhor. E a gente vai começar da onde? De que ponto? Educação. Olha aí de novo a frase. Ousa saber. Começa. Ousadia de iniciarmos o processo educativo. Educação é a base para que uma sociedade, para que uma comunidade possa viver em paz. É a conquista de uma transformação. A educação é um agente capaz de realizar as mudanças necessárias e possibilitar a transformação da animalidade, os instintos, para a humanidade, os sentimentos nobres. Então, em muitas ocasiões, nós nos deparamos com uma atitude animal. Nós estamos com fome, a gente fala assim em casa, não me olhe e não me provoque que eu estou com fome. Enquanto eu não almoçar, eu fico de mau humor. Você então tem que ficar de mau humor. Olha o instinto falando mais alto. Olha, eu estou com um problema muito sério aqui agora, então não me perturbe. Eu estou quieto no meu canto, estou quieta,
Não me perturbe, porque se você me perturbar, eu estou com problema. Ah, então eu não respondo por mim. Instinto. Instinto. Então é o comportamento animalizado, sem o crivo da razão, sem o crivo da sensibilidade. Aí a gente começa a nos provocar. Poxa, mas eu preciso melhorar um pouco, né? Preciso ser mais paciente. Diz o Chico Xavier, dizia, que quem perdeu a paciência, senão que nunca teve. Porque uma conquista, tá ali, que a gente batalhou, a gente não perde. É a ética e é a valorização das situações a nível moral. Então, se eu começo, por exemplo, vou ser menos irritável, né? Eu vou ter um pouco mais de conquistar a paciência, vou começar no trânsito, que é um bom aprendizado, né? Podem entrar na minha frente e jogar seta, pode me xingar, que eu vou exercitar a paciência. Não vou me exaltar. E assim a gente começa. Outro lugar para a gente exercitar é na via pública, além disso. Na casa espírita, uma beleza, mas aqui é fácil, né, amor? É fácil, a gente está aqui imbuídos, né? De a gente conquistar, da gente aprender, da gente se modificar. Mas a qual lugar que é mais propício para a gente exercitar alguma situação boa, alguma situação que a gente possa se transformar? Aonde? Aonde? Alguém arrisca um palpite? Em casa. É em casa, né? Que muitas vezes a gente chega e fala assim, mas em casa tem que ser eu mesmo, já chega de ficar fingindo por aí. Eu já finjo muito lá fora. Em casa tem que ser autêntico. E a gente passa nessa autenticidade a tratar as pessoas que convivem conosco de uma maneira violenta, hostil, né, agressiva. Então, quando a gente propõe a educação, lá no Livro dos Espíritos, novamente, os convido para ir lá. Na questão 917, fala: a educação constitui a chave do progresso moral. E dizem os espíritos, quando se conhecer a arte de manejar caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los do mesmo modo que se aprumam plantas novas. E aí, na questão do Livro dos Espíritos, a 919, olha, eu acho que essa bate recorde, porque em algum momento você já deve ter ouvido essa questão, ou em vários momentos, né? Olha o que Kardec nos propõe, os espíritos respondem a Kardec, para a gente poder perceber. O conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. O conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Por quê? Porque a gente vai aprender a detectar o que e onde a gente precisa melhorar. É tal qual a gente vai fazer uma reforma na nossa casa. Para a gente poder fazer uma reforma na nossa casa, a gente tem que detectar o que está complicado. Eu estou com um telhado que está caindo, eu estou com uma parede que está rachando, eu estou com um piso que eu preciso trocar, você já faz aquele mapeamento. Tal qual as nossas emoções. Eu preciso saber qual é o meu ponto frágil. Né? Qual é o meu ponto frágil? Aonde que eu estou caindo? Aonde que eu estou tropeçando? Conhecimento de si mesmo. Como que a gente consegue isso? Santo Agostinho já nos propõe, né? Nessa questão do Livro dos Espíritos. Toda noite a gente vai fazer uma análise, vai fazer uma DR com a gente mesmo. Chegar, Adriana, tudo bem. Como é que foi seu dia hoje? Você ficou irritada? Você feriu alguém? Você usou uma palavra inoportuna? Você desejou mal a alguém? Você fez algo que a energia ficou ruim? Você criou um clima de inimizade em alguma situação? Você xingou alguém no trânsito? Análise, DR com a gente mesmo. A gente tem que aprender a se conhecer. Não deixa para amanhã. Mas que sono, vou deixar para amanhã essa análise. Estou muito cansada. Vou deixar para amanhã. Ousa. Começa. Hoje. Não deixa para amanhã o que a gente pode fazer agora. A transformação moral nos exige isso. Não dá mais para a gente postergar algo que deve ser agora. O momento é agora.
Então, é o conhecimento de si mesmo. E a educação, que a gente aqui está propondo, educando os sentidos, os sentimentos, é a chave do progresso moral. E aí, se a gente quer um mundo melhor, a gente precisa educar-nos, os nossos sentimentos, né? Com a fé de que o mundo vai melhorar, com a fé raciocinada que a espiritualidade está conosco, com a fé de que Jesus Cristo veio há mais de 2000 anos e nos prometeu um Consolador prometido. Estamos chegando aí no feriado da Páscoa, coisa, né? A religiosidade fica mais pulsante, né? Toda essa energia que gira em torno, né, da crucificação. E a gente vai lembrar na crucificação quando Jesus deixou uma mensagem para a humanidade, mas naquele momento direcionando para Maria, sua doce mãe, e para João, que diz: Maria, João é seu filho, João, essa é sua mãe. E ele então promove uma transformação no sentido de que, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Processo de educação. Quem não sabe o que faz, tem que procurar saber o que está fazendo. Então, primeiro, educação dos caracteres, o conhecimento. Será que eu sou muito violento? Será que eu sou muito egoísta? Será que eu sou muito orgulhoso? Não levo desaforo para casa? Eu sou uma pessoa ótima, hein? Se me deixar no meu canto, não mexe comigo, aí eu não faço nada. Opa! Mas aí, como é que vai ser? Então, a sociedade está doente, a sociedade contemporânea, nessa busca desenfreada do apego e das conquistas dos bens materiais, que vai ficar tudo para aí, né? E a ideia, o convite é essa fé de renovação e o amor ao próximo, né? Sair do nosso egocentrismo de só pensar em nós, o eu grandão, e pensar no outro, se reconhecer no outro e vigiar a mente, né? Manter o controle. Para isso, precisamos de coragem. Então, o aumento da coragem reduz o medo, né? Reduz o medo. E a gente às vezes tem até medo de ser feliz. Tem medo de ser feliz. Olha lá. Né? E a única segurança que nós temos é a eficiência que sai do coração. Ter a consciência de tudo que faz. Ter coragem de pensar positivo. E se nós estivermos na estrada errada, olha o filho pródigo aí. Erguemo-nos, diz Emmanuel nessa mensagem do capítulo 13 do livro Fonte Viva. Erguemo-nos e vamos procurar o caminho certo. É a volta à casa do meu Pai. E que volta é essa que a gente precisa dar? Estamos num caminho muito legal, a gente faz a DR com a gente mesmo, a gente vai estudar, vai enriquecer os pensamentos, vai ler a doutrina espírita, vai estudar ela, vamos trabalhar com a questão filosófica, com a questão científica, com a questão religiosa, o tríplice aspecto da doutrina, ciência, filosofia e religião, né? E ter a coragem de voltar. E aí a gente começa, né? Como? Atitudes de bondade, não precisa darmos espetáculos de bondade, não, porque o progresso não dá saltos. A gente não vai de uma hora para outra ficar ali espírito evoluído, mas a gente vai ser reconhecido pelos nossos esforços. Se reconhece o verdadeiro cristão, se reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que depreende para domar os nossos equívocos, as nossas más inclinações. Mas a gente precisa saber qual inclinação é. Se a gente não sabe, se a gente desconhece, ficamos na caverna. Ficamos no escuro da desinformação. Meditação, prece, uma música edificante, o estudo, né? E o passo a passo é o afeto. Nós começarmos a ter afeto, começarmos a desenvolver a amorosidade. E essa amorosidade não precisa nem ser e tão somente pelas palavras. Não preciso ficar falando com todo mundo, olha, eu amo você, hein? Olha, eu amo vocês, hein? Olha, eu quero muito bem a vocês.
Isso é ótimo também, é ótimo, muito bom a gente receber palavras de carinho, mas o que a gente está propondo é o afeto que sai do coração, é a irradiação da energia através de uma prece, de um bom pensamento, até mesmo de uma meditação, né? Ficarmos assim com a mente leve, solta, ouvirmos uma música. O afeto é capaz de produzir, entre aspas, milagres, a tal ponto que nos faz no corpo reações químicas. Vários estudos. Quando a pessoa vai te dar um abraço, aquele abraço transmite tanta coisa boa que você sai até melhor. A alegria, procurarmos ser alegres, procurarmos ver o melhor da vida. Quando a gente propôs aquela questão do Livro dos Espíritos, supérfluo e necessário, olhar para o lado, olhar para trás, olhar para baixo e ver, meu Deus, como a minha vida é boa e como eu preciso ajudar aquele que não tem o que eu tenho. Né? A solidariedade é os desafios para cumprir a função colaborativa. E aí é o exercício do amor dentro do nosso lar. É o exercício do amor na família. É o melhor laboratório que temos para isso. Educando os nossos sentimentos, iniciando na família. Diversos dos animais é o destino do homem. Enxergar os outros como irmãos. Portanto, família é o lugar por excelência, dizem os espíritos, onde seremos convidados a colaborar e praticar a lei de Deus. E a função primordial dessa família, que se constitui um laboratório, é o reencontro de almas. E nem sempre essas almas serão almas afins. Muitas das vezes nós vamos encontrar embates, diferenças. Porque se todo mundo gostasse do azul, o que seria do verde? Então, a ideia é transformar o ambiente familiar num verdadeiro arco-íris, para promover a construção do homem. E isso verificado uma sociedade melhor. O lar constrói o homem, a escola forma o cidadão. Então, é no lar que se assentam, que se fundamentam os verdadeiros alicerces da educação, que se transladam na escola, na casa espírita, na vida profissional e em todas as experiências que temos. Para finalizar, já está chegando a nossa hora, né, de dizer o boa noite para vocês. De novo, vamos chamar a atenção da grande frase que Quinto Horácio Flaco nos traz. Ousa saber. Ousa saber. O conhecimento da verdade nos transforma. É a luz no final do túnel. É enxergarmos, nos enxergarmos e enxergarmos o outro como irmãos. E nós lembramos de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. E nesta passagem, rapidamente, Jesus estava com seus discípulos, sentado numa pedra, pregando, quando foi recepcionado por algumas crianças. Elas então vieram ao seu encontro, sentaram no seu colo e os discípulos já, não, vamos afastar, o mestre está ocupado. Jesus então, não, deixai que venham a mim as criancinhas, porque delas, e agora vejam, se assemelha o reino dos céus, pela sua simplicidade e pela sua pureza. Ele não disse, as criancinhas é igual ao reino dos céus, até porque as criancinhas, estamos ali em processo de evolução, todos nós já fomos criancinhas, e somos espíritos muito antigos nessa nossa caminhada. Mas Jesus, como mestre, disse, o reino dos céus se assemelha na pureza e na simplicidade. E é no solo infantil é que é a base, é a grande oportunidade, é a fase que nós, pais, educadores e todos aqueles que têm oportunidade de conviver com as nossas crianças, temos essa missão. Exemplo, trabalhar a educação
que é a transformação dos caracteres. Né? A instrução é ótima, a informação por si só, excelente, mas a educação é a transformação do caráter, é a transformação moral, verdadeiramente. Uma dessas crianças vai ser agora a nossa peça principal desse grande, né, movimento aqui de reflexão na noite de hoje. Essa criança cresce. E uma delas, né, segue o caminho do mestre. Torna-se um verdadeiro cristão. Depois que Jesus, né, se foi, ele deixou a sua mensagem para que os seus apóstolos a levassem para todos os cantos do mundo, a boa nova. Estávamos então naquele momento de Roma de grandes perseguições contra os cristãos. Vários deles foram, né, encarcerados e naquele momento iam ser levados para a arena do espetáculo. Aquela sociedade do espetáculo, sabe como? Dê pão e água para a galera, que a galera vai se divertir, à custa da vida dos outros. É assim, né? É a nossa etapa de evolução, é ainda aquela animalidade que precisa chegar à angelitude. Então, os cristãos se preparavam para o grande sacrifício e aquela criança, né, estava no meio, agora já adulto. Né? O nome desse homem que esteve com Jesus enquanto criança, Inácio de Antioquia. E ele, então, no meio dos cristãos, estava, assim, entre aspas, confiante. Não digo animado, que aí também não, né? Mas ele estava confiante. Olha a coragem. Não, eu vou lá, eu vou dar meu testemunho a Jesus. Passei minha vida inteira para isso. Eu quero dar o meu sacrifício a Jesus. E então foi a primeira leva dos cristãos. Deixava os leõezinhos lá todos famintos, para aquele circo ficar mais animado. Só que quando chegou a vez dele, os leões já estavam saciados. Ele ficou lá no meio, esperando, fechou o olho, né, para não sentir muita. E os leões passaram por perto dele, cheiraram ele e foram embora dormir, porque já estavam saciados. Ele achou aquilo um absurdo. Ele, como assim? Eu não posso sair daqui com vida? Porque o que os outros vão pensar de mim? O que os meus, né, companheiros, o que os meus amigos vão dizer? Que eu reneguei Jesus. Bom, no frigir dos ovos, ele foi expulso da arena e falou, bom, se os leões não quiseram te comer, você está liberto. E ele ficou arrasado. Ele senta ali no meio-fio e pensa, meu Deus, como que eu vou dar o meu testemunho? Aí a gente lança essa pergunta aqui nesta noite. Como que nós podemos dar o nosso testemunho? Será que é só na base do sofrimento? Na base da dificuldade, de uma doença avassaladora, de uma situação financeira violenta? Como que nós hoje, cristãos desse século, podemos dar o nosso testemunho? Então, quando ele está cabisbaixo, quem que o vem consolá-lo? Jesus. Ele o envolve com aquela energia dulcificante e diz, meu amigo, você já se sacrificou demais. Continue se sacrificando na obra do bem, na boa nova, levando a mensagem viva do seu exemplo. E que a gente possa, então, nesta noite, percebermos que todos nós podemos ser mensagem viva do nosso Senhor Jesus. Muita paz para todos. Agradecemos a Adriana pela brilhante palestra. Ficou evidente o cuidado, o trato do tema, tentando chegar bem próximo do nosso coração. Como é importante o que foi tratado, em especial o conhecer a si próprio. Busquemos isso é muito importante para todos nós na nossa trajetória, tanto carnal quanto espiritual. Prestemos atenção naquilo que ouvimos hoje. Nós temos uma indicação de leitura hoje
que é um livro que a Adriana preponderantemente usou, que é o Livro dos Espíritos. É o livro, inclusive, recomendado, que está ali na nossa descrição do livro da semana, ou da quinzena, porque a gente faz isso de 15 em 15 dias, e que nós prestemos atenção em determinados livros. Na semana passada indicamos o que é o Espiritismo, um livro bastante introdutório. O Livro dos Espíritos, ele subdivide em Evangelho, em a Gênese, o Céu e o Inferno e outros livros que compõem a codificação espírita. Sugerimos que leiam, sugerimos que estudem. Ler somente não é suficiente. Nós precisamos estudar aquilo que estamos lendo, conforme a própria Adriana recomenda, e que nós prestemos atenção na leitura que fazemos. Mesmo? E nós vamos, por surpresa a todos, fazer a entrega deste livro a quem for sorteado. E para isso, eu sugiro que peguem aí as suas mensagens, porque atrás dela ou na frente tem um número. E aí eu peço que a Adriana me fale um número de 1 a 40. 4. Não? De 20 para frente? De 29 até 40? Tá legal. 35. Ó, venha. Aqui está o livro. Esperamos aqui. Parabéns. Temos uma dedicatória e esperamos que aproveite. Obrigado. Que legal. Que bacana. Né? Muito bem. Então, nós passamos agora à parte final da nossa atividade, que é a atividade do passe. Primeiro faremos a prece, daí a transmissão do passe na Câmara de Passe. Não é obrigatório, quem toma o passe quem quiser, e logo após a nossa prece, quem quiser pode se retirar, ficar à vontade. Ao sair, lá onde tem o bebedouro, também tem os copinhos com água fluidificada, que é de bom alvitre tomar. Muito bem. Então vamos fazer o encerramento com a nossa prece, agradecendo sempre a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus, o nosso mestre e nosso amigo, por estes momentos fraternais, doces, carinhosos, em que certamente cada um de nós se debruçou no seu íntimo para verificar aquilo que pode ser útil para a nossa evolução espiritual. Agradecemos Jesus por tanto amor, por tanto carinho por nós. Pedimos, Mestre, que nos acompanhe sempre e nos ajudes no discernimento, na parcimônia, no bom senso, na amizade, no amor ao próximo, que nós consigamos olhar o próximo como a nós mesmos, como um igual, que nós tenhamos o coração conduído por aquele que pede ajuda, por aquele que pede a prece, a conversa amiga, o entendimento. Deus, agradecemos profundamente a encarnação que a hora presenciamos. Pedimos que nos ajudes a estarmos sempre atentos àqueles momentos de fraqueza, para que não nos deixemos derribar, que estejamos sempre firmes, fortes na nossa caminhada evolutiva, certos do teu amor e da tua bondade, e pedimos, Senhor, que permitas que nós encerremos a atividade inicial desta noite. Que assim seja.